Então, por favor, a gente começa hoje o capítulo novo. No capítulo 11. E como foi importante o capítulo anterior, né? Uma pessoa que estava bem revoltada, né? E era uma pessoa que era da igreja, né? Mas foi maltratado em encarnações passadas e não conseguia vencer, né? O ódio dele. E próprio Francisco de Assis vem para iluminar o caminho dele, e a mãe dele vem buscar ele, né? É muito bonito, né? Como terminou. Uhum. Então vamos lá para o capítulo 11. As atividades prosseguem luminosas. A gente está lendo o livro Amanhecer de uma Nova Era, então capítulo 11. Encontrávamos-nos emocionados, como não nos recordávamos de momento igual em nossa jornada evolutiva. Os acordes do amor cantavam ternura interior e podíamos perceber o inaudito júbilo que todos vivíamos naquele momento. Em situação diversa, estavam os acompanhantes do rabino que gritavam, solicitando sua libertação, ameaçando de permanecerem em sítio demorado em volta da instituição. Oh, meu Deus, você tem que acabar a história. Oh, meu Deus. Então, o rabino a mãe dele veio e acolheu ele, e ele sentiu, né? E voltou para a glória do Senhor, para a luz. E os seguidores dele ainda estavam lá. Alguns seguiram junto com ele, né? Aqueles É que quiseram, né? engraçado isso, né? Ele já foi, alguns já foram, mas permanece alguns ainda reclamando que ele foi. Não, e vão permanecer lá no sítio, ameaçando, né? É. Ameaçando permanecer em sítio demorado em volta da instituição. A operação de socorro aos companheiros que se adentraram com ele prosseguia em crime de bondade, removendo-se uns, liberando-se outros que fugiam de retorno ao exterior do edifício, unindo-se aos seus compares. E o irmão Anacleto, visivelmente sensibilizado com tudo quanto ocorrera, aproximou-se do nosso mentor e agradeceu-lhe o socorro incomum. Mas, Silvia, essa palavra me surpreende, o socorro incomum. Eu acho que o socorro é sempre, né? É. Nós outros não conseguíamos absorver todas as ocorrências fascinantes que testemunhamos. Logo que foi possível, interrogamos o benfeitor a respeito da decisão do santo de Assis em franquear a porta de saída para o rebelde. Sem nenhum agastamento pela pergunta ingênua, sorrindo, gentil, ele respondeu: o nosso bem-aventurado sabia que a mãezinha do enfermo espiritual acercava-se, naquele momento, para com seu poder de amor e bondade, sensibilizá-lo no difícil transe. Isso só um minutinho, Romo. Como isso é interessante, né? A gente questiona, né, as coisas, né? E às vezes até se chateia, porque ou a gente não tem resposta, ou não tem a resposta que a gente esperava, né? Mas a espiritualidade, ela sempre está vendo muito além, né? Ela vê um contexto muito maior do que a nossa reduzida visão percebe, né?
Então, quer dizer, qual era a dúvida dele? Já que a gente prendeu o Rabino, por que vai deixar as portas abertas para se ele quiser ir embora, né? Aí eu falei, não, na verdade ele já sabia que a mãe dele estava ali nos arredores, que ia chegar, e provavelmente aquela choque, né, de amor seria o necessário para mudar toda a situação, né? E eu acho muito interessante, né? Por vezes, como a gente questiona dentro da nossa pequenez, né? E não tem a paciência de sentar e aguardar um pouquinho o acontecimento do segundo seguinte, né? Que pode tudo se desfazer ou trazer todas as explicações que a gente estava esperando. Sim. E a união, né? Assim, sozinho até o Francisco de Assis precisa de ajuda. Sozinho a gente não consegue. Francisco sabia da vinda da mãe. Porque o amor maternal, gente, é diferente mesmo, né? Esse acolher maternal da mãe por mais que a gente queira ser pai, né? Mãe é mãe. E Francisco sabia, né, que a mãe vinha. Que bênção. O cultivo do sentimento destrutivo como o ódio, em quase 5 séculos, condensa-se de tal forma no íntimo do espírito que palavra alguma consegue diluir. Torna-se necessária a força incorrigível do amor, sem limite, para alterar a consolidação energética. Naquele momento, mais do que explicações e debates, tornava-se indispensável algo que o abalasse pela surpresa e encantamento, de tal forma que perdesse o controle da razão e dos propósitos infames acalentados por tanto tempo. As palavras do imitador de Jesus, envoltos na sua vibração de amor universal, tinha como objetivo criar o campo emocional para o reencontro de todos. Nenhum de nós possui esse poder sublime que ele alcançou pela abnegação e perfeita imitação de Jesus. Somente quem é capaz de amar sem qualquer discriminação consegue alterar o roteiro desditoso daquele que se entrega à loucura e à dissipação. Ele sabia que o Revel não teria como retornar ao lado externo do edifício. Acho que o Revel aqui é o reverendo, né? Ele sabia que o Revel não teria como retornar ao lado externo do edifício, desde que, a partir do momento em que se adentrou na sala, passou a beneficiar-se da psicosfera ambiente, desempregando-se a pouco e pouco das camadas construtoras e doentias, que os asfixiavam e às quais se adaptavam. É como isso é interessante, né? Quando ele fala. Desde o início, ele prepara o ambiente para a chegada da mãe, né? Mudando toda a vibração, né? E o que ele fala aqui nesse pedaço que você acabou de ler, né? Pouco a pouco, no momento que ele entra ali, o Rabino, né? Ele já vai sendo influenciado pelas vibrações que estavam ali, que já vão servindo até como medicamento para ele, né? Já vai modificando tudo. Então, como tudo é concatenado, né? Francisco já sabia o efeito daquelas vibrações nele, preparando para o reencontro da mãe, criando uma atmosfera para que a mãe pudesse chegar próximo a ele, né? E isso me lembra muito do que a gente procura fazer aqui quando a gente radia, né? Que a gente tenta justamente, que a gente pensa ou num lugar
ou se não é num lugar específico, simplesmente irradiar em todas as direções, a gente está buscando exatamente isso, criar um sentimento, uma vibração, uma sintonia que ajude aonde quer que aquela energia chegue, que facilite reencontros, que facilite percepções que alguns espíritos em desarmonia não estão conseguindo perceber naquela hora. Então, isso que ele está descrevendo num nível, claro, muito mais alto, que era o Francisco fazendo, é exatamente o que nós aqui, juntinhos, nos unimos para tentar fazer. É irradiar alguma forma de bem-estar para envolver todos os lugares que a gente imaginar, pensar na hora, sentir que está necessitando, espíritos que a gente ouviu falar, que pediram para a gente, para que essa atmosfera se modifique um pouco e ele possa ser ajudado. Levar luz, né? Sim. É interessante, colocando agora aí, a gente irradiar amor. Na verdade, é irradiar luz, né? Fazer a luz ser presente. Então, a luz do amor, vamos dizer assim, a luz do bem-querer, né? Porque a gente nessa vivência humana, ainda, talvez, a gente está nesse caminho de irradiar amor, né? De irradiar tudo, a luz. E a gente tem muito nó do embate ainda com o nosso ego. A gente é muito, assim, se não é de acordo com o que eu estou pensando, então não, é luz, 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 irradiar a luz. Porque a gente vai ajudar todos, né, no dia a dia. E é pouco a pouco. A gente não consegue tudo de repente, né? É passo a passo. Quanto tempo demorou para salvar esse rabino, gente? Não Ele viu trazia 5 tanto séculos? rancor, 4 séculos, né? É 5, acho que é 5 que 5 ele fala. séculos. Ele trazia tanto rancor no coração. E olha o amor maternal, o amor de Francisco. Ou seja, gente, todos nós temos jeito, né? Todos nós. Após a bênção da luz, o ser humano jamais opta pela escuridão. Olha que coisa linda. Após a bênção da luz, o ser humano jamais opta pela escuridão. E agora, que irá acontecer ao rabino? Indagamos. Despertando logo mais em nossa colônia, respondeu o jubiloso: será atendido demoradamente por nossos amigos psicoterapeutas espirituais, que lhe trabalharão os conflitos, preparando-o para os acontecimentos a que faz jus, pela tremenda rebeldia e pelos transtornos e problemas que haja causado aos seus irmãos, desencarnados e encarnados. Logo que seja possível, irá trabalhar para libertar as centenas de comparsas que ludibriou e fixou na região infernal onde se humanizou, contribuindo para a mudança de conduta de todos eles, vítimas da própria e da sua insânia conduta, né? Da conduta insânia dele. Ninguém consegue fugir. Isso aqui que é. Ninguém consegue fugir à consciência por tempo total, sendo despertado em momento próprio, a fim de recomeçar do ponto em que passou a comprometer-se, refazendo o caminho. Ser-lhe-á demonstrado que a perseguição e morte infames de que foi vítima tem suas raízes nos longínquos dias em que, ao lado de Elias, às margens do córrego Quisson, passou a fio de espada os adoradores de Baal, com ímpar crueldade e raiva.
Não poucos vitimados pela Inquisição traziam enculpidos no ser os sinais daquele antigo massacre, revestido de crueza, porque eram adoradores de Deus pagão, como se um erro pudesse ser resgatado mediante o comportamento criminoso daquele que se dizem responsável pelo destino dos outros. Nada acontece sem que se encontrem encadeado a fatores precedentes. Toda vítima é, em si mesma, um algoz em recuperação ante os divinos códigos. Silenciou, mergulhando em reflexão, e respeitamos. José Petitinga e Jesus Gonçalves, que tudo acompanhavam, igualmente tocados nas fibras mais íntimas, e que cooperaram durante a remoção dos espíritos que permaneceram no ambiente, comentaram realmente sensibilizados. Aqui não é Jesus, é Jesus, né? Jesus asseverou: guardo comigo as chagas inomináveis do verdugo criminoso do século IV e V, quando na volúpia da loucura do poder, a serviço de Roma, dizimei vilas, aldeias, cidades inteiras em selvageria em comum, culminando o tremendo saque da mesma cidade em 410, um pouco antes de desencarnar. Mais tarde ainda, fascinado pelas glórias mentirosas do mundo, cometi hediondos crimes por meio de intrigas na corte francesa, assassinando huguenotes de início, depois católicos rebeldes e as vítimas que ainda gritam por socorro em La Rochelle. A Hanseníase, que se tomou na última jornada carnal, foi um medicamento próprio para a enfermidade de longo porte que o espírito conduzia e que somente o tempo e o trabalho podem servir de terapêutica definitiva para a libertação total. Posso, portanto, imaginar o que está reservado ao irmão infeliz, que agora começa outro capítulo da vida. Vendo, revejo-me e dormo-me ante ao sublime fardo do sofrimento depurador, agradecendo-lhe a presença. Concordando inteiramente, Petitinga adiu. Também conheço de perto a perseguição e a dificuldade. Por haver abraçado na terra a consoladora doutrina de Jesus desvelada pelo Espiritismo. Naqueles dias heróicos no começo do primeiro quartel do século XX, a intolerância clerical de ambos os lados da vida era pertinaz e poderosa. Ante os sofrimentos que se iniciaram nos primórdios da adesão à fé grandiosa, o vinagre do sofrimento vertendo em quantidade do coração ralado pela dor, fez que procurasse auscultar o mundo íntimo e lá descobrir as causas desencadeadoras do processo iluminativo. É uma caminhada longa, né, gente? E a gente tem que honrar nossas dívidas, né?
quando a gente pagar as nossas dívidas, a gente opta por isso, né? A gente toma consciência dos nossos erros, das nossas falhas, e a gente retorna com o compromisso de quitar. E a gente sempre tem essa oportunidade, né? Diga, Jay. Pagar centil por centil. Essa é a lei. Isso que rege o universo. Todas as harmonias geradas por nós temos que reparar. Mas esse texto gera uma reflexão bem interessante, né? Porque todos eles aí falam, né, do período em que eles eram desarmonizados, né, com o bem, com o amor, né, e criaram situações e foram protagonistas de momentos tristes, né, cada um na sua própria história, né, e passaram, como o Jair lembrou, né, tudo é causa e efeito. Se a gente criou uma consequência e a gente tem que sofrer as consequências daquilo. Mas tudo isso nos remete também àquela frase tão famosa, né, que dá para a gente colocar aqui e refletir bem em cima disso aqui, que é se não é pelo amor, é pela dor. Por que às vezes é pela dor? Porque a gente não compreende. O que eu e o Romulo estávamos conversando no iniciozinho, né? Aquela preguiça, hoje eu não vou, aquela fugidinha, a gente demora a compreender as coisas. Então a gente tem que tomar um puxão de orelha. E isso faz parte desse resgate que a gente faz. Se a gente não compreende direito o que fez, as consequências daquilo, a gente passa por situações que não são muito agradáveis, né? E é o caso em que a dor se apresenta, porque a gente precisa de um puxão de orelha para prestar mais atenção. E quando é que a gente ultrapassa tudo isso pelo amor? Para nós ainda é difícil, porque a gente tem que ter uma capacidade de perdão, de amar, de compreensão, que ainda é um pouco acima, pelo menos falando por mim, de tudo que eu tenho realmente facilidade de mostrar no meu dia a dia. Então a gente ainda tem mais dor do que amor, porque a gente tem dificuldade de compreender. Mas no próprio caso aqui dos dois, um é o Jesus Gonçalves e o outro, qual é o nome dele mesmo? Agora eu esqueci. Petitinga. Bom, é o Pititinga, o José Pititinga. No momento, eles passaram por momentos em que eles tiveram que resgatar pela dor, mas também conforme eles vão aprendendo e vão se iluminando, eles não precisam mais sofrer naquela coisa. Eu cortei cabeça, então eu tenho que desencarnar com alguém cortando minha cabeça para eu saber exatamente o que ele sentiu. Isso, em algum momento, pode ser que isso seja necessário, porque a gente não compreendeu direito. Mas no momento que você começa a compreender, você não precisa mais aquele sofrimento todo. Então, aquele pagamento, mesmo que ele seja feito exatamente tudo que você pegou emprestado, você tem que devolver, tem que pagar, você não precisa sofrer por isso. Se você começa a crescer, e como ele diz aqui, uma vez que você chega na luz, não tem mais essa de escuridão. Tu chegou na luz, chegou. Agora é correr pro abraço. Então, esse texto aqui todo que a gente leu me fez pensar muito nisso, né? Do pela dor ou pelo amor. Então, quando que a gente faz essa transição de parar de ter que pagar o centil por centil pela dor e passa a compreender. E, na verdade, a gente não passa mais a pagar. A gente passa a compreender que errou e tudo que vem em consequência daquilo é bem-vindo, porque a gente sabe o que está acontecendo e sabe que aquilo vai nos levar a um patamar maior no futuro. E não sofre. Verdade. Hoje bendigo todo e qualquer testemunho, procurando no trabalho de caridade o amparo e apoio para a renovação interna, ao tempo que compartilho com meu próximo tudo quanto os céus me têm ofertado em rica messe de paz e alegria.
Chegara o momento de reconduzir os convidados reencarnados aos lares, o que aconteceu mediante a cooperação dos trabalhadores do amor e caridade. Inúmeros dos espíritos que se haviam adentrado com Rabino na sala e ali ficaram após a rendição do chefe, optaram pelo retorno, saindo em disparada. Isso lhes foi otorgado, porque o livre-arbítrio é sempre a primeira opção, abrindo espaço para os futuros processos de expiação, quando a rebeldia é permanente. À medida que se apresentavam no exterior, davam notícias da rendição do comandante, gerando pânico e desordem entre aqueles que se lhe submetiam. Alguns mais audaciosos, sabendo-se livres do domínio terrível do sicário, fugiram em busca do próprio destino, enquanto outros retornaram às funas de onde provieram. O acontecimento insólito para eles, que atribuíam poderes em excesso ao indigitado rabino, facultava que, logo mais, estariam em conflito a fim de ser eleito quem substituiria nas regiões que lhe serviam de domicílio. Sempre há disputas ferrenhas entre os maus que se agridem na infelicidade que os vergasta, iludidos pela prepotência e suas façonhas macabras. Gente, é importante a gente sempre buscar a luz e saber que todos nós temos livre-arbítrio, né? De estarmos na luz e buscar a nossa aprimoramento através do amor. Porque se não for pelo amor, vai ser pela dor. É melhor parar por aí já, né? Que já está na nossa hora. Solange, acho melhor a gente ler só o próximo parágrafo, que é onde termina essa que está falando desses. Ah, beleza. E depois vai começar outra fase. Perfeito. Esse deixados, Rômulo. Deixados, portanto, a liberdade, nunca, porém, desassistidos pela divina providência. O tempo e as leis encarregam-se-iam de cuidá-los, encaminhando-os para o bem no momento próprio. Nossa tarefa dizia respeito ao religioso insano e alguns dos seus cooperadores, necessitados de socorro e de misericórdia, ora, caridosamente atendidos. Acho que a gente pode parar por aí, que aí encerra essa fase deles, né?